Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra do Senhor, uma meditação em Hebreus. Vou estar lendo lá em Hebreus 4:12, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E no 14 está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos finalmente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Como nós vamos chegar no trono da graça? Buscando a face do Senhor. Buscando a face do Senhor todos os dias. E uma intimidade com Cristo. Eu costumo dizer assim que nós temos intimidade com aqueles que nós amamos, né? Com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os relacionamentos sentimental, enfim, nós temos intimidades. E por que não termos intimidade com o Senhor? Aquele que nos fez, aquele que sabe as intenções do nosso coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apto para discernir juntas e medulas, e para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele é supremo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Jesus, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe o que nós vamos falar até mesmo antes de falarmos. Ele já sabe como está a intenção do nosso coração. Ele nos conhece. Ele sabe as nossas vontades, ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Muitas vezes ele não nos abençoa no momento que nós queremos, porque não vai ser bênção para nós. E ele espera até que nós tenhamos maturidade para receber aquilo que nós pedimos, né? O Senhor, ele sabe o momento certo. E muitas vezes não tem momentos certos, muitas vezes nem vem a bênção que nós estamos pedindo, porque não é para nós. O Senhor, ele sabe o que vai nos fazer bem e aquilo que não vai nos fazer bem. E nós temos que ter a total confiança que tudo está nas mãos dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Que não há nada fora daquilo que o Senhor quer para nós. Que não há nada fora daquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, que ele faça errado. O Senhor, ele tem total controle de tudo e da nossa vida. Tudo está nas mãos dele. Ele tem um controle e ele tem a dimensão do mar. Ele tem a dimensão da profundeza que existe no mar, dos animais do fundo do mar. Ele segura as estrelas e o sol com as mãos. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nós sim, nós nos perdemos no que vamos fazer. Nós nos perdemos muitas vezes nos nossos compromissos. Nós nos perdemos em muitas coisas, em muitas atitudes e muitas decisões. Mas o Senhor, ele nunca erra. Ele nunca se perde nos pensamentos. Ele é perfeito. E por que não servir um Deus perfeito como esse? Um Deus que é maravilhoso, um Deus que é supremo, um Deus que pode todas as coisas. Ele pode nos salvar também, ele pode jogar a nossa alma no inferno. Sabe por quê? A decisão não está na mão dele, está nas nossas mãos.
o que estava na mão de Deus foi ele entregar o seu filho amado, que morreu na cruz como uma ovelha muda. Ele foi levado ao matador e ele não abriu a sua boca. Sabe por quê? Porque ele teve amor por mim e por você. O tão grande amor que o Senhor teve por nossas vidas. E ele nos salvou. E ele nos curou de toda a nossa ignorância espiritual. Por isso é que eu falo, não há perca de tempo em servir esse Deus. Nós ganhamos tempo em servir a Deus. Nós temos que ter a intimidade com Cristo. Nós temos que ter aquele amor supremo por Cristo. Nós temos que buscá-lo face a face, buscar intimidade com Deus. Eu costumo falar para mim mesma como eu sou orgulhosa de ter levado o Evangelho para minhas filhas desde pequena. Desde o meu ventre, elas foram entregues nas mãos do Senhor. E eu criei minhas filhas na presença do Senhor. E não é porque elas estão moças hoje que eu larguei. Não, eu continuo falando do amor de Deus para elas. Continuo falando que elas têm que estar firmes na presença do Senhor. Continuo falando que elas precisam vigiar, que elas precisam buscar em oração. Continuo levando a mesma forma de instrução como era antes. Eu não descuido da vida das minhas filhas espiritualmente falando. Estou sempre falando, porque é um legado que eu quero deixar, assim como meu esposo deixou esse legado para elas, ensinando o caminho a quem elas devessem andar, ao Jesus a quem elas devessem servir. Eu não descuido do legado que eu quero deixar para elas. Um dia, quando eu partir, eu quero que fique esse legado para elas, que a mãe dela ensinou o caminho que elas devem andar. Porque o Senhor Jesus, ele nos entregou a salvação praticamente de mão dadas, de bandeja. Basta a gente aceitar. E ainda muitos não aceitam. Esse tão grande amor, esse tão grande carinho, esse gesto de carinho que o Senhor teve por nós. O Senhor Jesus, ele teve esse gesto de carinho, de abrir os seus braços e morrer na cruz, com aqueles pregos cravados nas mãos, nas costelas, teve uma morte de cruz horrível. E muitos ainda desdém do amor de Deus, ainda muitos negam. E ainda você vai falar assim, você aceita Jesus como seu Salvador? A pessoa fala assim para mim, não, esse negócio aí não é comigo não, deixa isso para depois. Não quero saber disso não quero saber de Bíblia não. É triste você ouvir isso, uma pessoa falar que deixa esse negócio de Jesus para depois. É triste demais você precisar ouvir isso aí. Se a gente que é ser humano se entristece em ouvir esse tipo de coisa, imagina Jesus Cristo, como ele deve se entristecer. E eu deixo essa palavra para que não descuidem da sua vida espiritual. Atente-se para a vida espiritual. Tanto quanto você se atenta para o trabalho, para a sua vida pessoal, para tudo que envolve a sua vida secular. Atente-se para as coisas do Senhor. Não deixe que o Senhor te pegue de surpresa. Sabe? Não deixe que o Senhor te pegue de surpresa. Como já no passado houve nas 10 virgens e outras passagens que as pessoas foram pegas de surpresas. A nossa vida espiritual tem que estar alinhada com o Senhor. Nós não sabemos a que dia e a que hora o Senhor nos chama. Então nós devemos estar alinhados com o Senhor. Devemos estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Amém? Eu deixo essa palavra para a meditação de todos em nome de Jesus.